bem-vindos ao Empreendedoras no Ar. Hoje a Larissa está palestrando, por isso eu vou receber as nossas convidadas, a doutora Melissa Moraes e a Fran, que é enfermeira, né, especialista em pesquisa. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite nesse corre aqui. Não é? Vocês estão requisitadas, né? Não, mas tem que ter um tempinho para conversar o que a gente gosta. Com certeza. Queria primeiro saber um pouquinho de vocês, né? Quem é a Melissa, além da medicina, né? E a Fran também. O que te levou a fazer cirurgia vascular? Se você puder contar pra gente. Sim. Bom, eu me formei em 2002. Eu sou uma paranaense que subiu para São Paulo, que agora está em Minas. E me formei na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Lá eu sou a primeira turma da Faculdade de Medicina. Lá é uma universidade que não é tão recente, mas o curso de medicina era novo. E aí depois eu fiz uma residência de cirurgia geral em São Paulo, na Santa Casa de São Paulo. Depois cirurgia vascular no Hospital Santa Marcelina. E depois de alguns anos trabalhando lá, a gente teve uma proposta para vir como vascular. Eu falo a gente, porque eu e Selena, meu marido é vascular também. E desde 2011, mais ou menos, a gente está aqui em Itajubá, né? Já dei aula na Faculdade de Medicina, a gente já teve consultório no lugar, agora a gente tem uma clínica privada que chama Ives, que fica ali perto do hospital. Já trabalhei no hospital de forma mais intensa, agora eu fico mais focada nas questões das feridas, né? Que a gente tem a Tec Curar, que é a startup, e também na área de pesquisa. Eu falo, em cidade pequena, a gente acaba fazendo mais coisas, porque acho que dá tempo, que não fica no trânsito. É verdade. Aí, além disso, né, porque a gente só fala de trabalho, mas mãe do Eduardo, mãe de 2 cachorros, no bolinho da peteca, e fazendo as coisas que a gente gosta, misturando o trabalho, que acho que é isso que move a gente quando a gente está na área de saúde, né? Tudo junto e misturado, né? Exato. E você, Fran? Bom, boa noite. É engraçado estar aqui no contexto da Hardtech, porque as pessoas vão passando e a gente... Dá um estranhamento, né? Sim. Eu sou a Fran, as pessoas me conhecem como Fran. Eu nasci em Itajubá. Bem novinha, quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer formação em enfermagem na Federal de Alfenas. Logo quando eu saí, eu já comecei a trabalhar em uma empresa de pesquisa clínica. Eu não sabia o que era pesquisa clínica e ali no contexto da empresa eu me encontrei e fiz a minha pós-graduação. E bem nesse período, quando eu finalizei o curso, eu já estava inserida no contexto do HCI, trabalhando com pesquisa clínica no HCI, e eu fui efetivamente contratada pelo HCI, porque antes, na verdade, essa empresa era uma terceirizada, prestava um suporte ao hospital na condução de protocolos, e eu acabei ficando. Fui integrada ao departamento de ensino e pesquisa, que foi quando eu me aproximei da Melissa, mas eu vou ter um contexto bem profissional, mas a gente sente sinergias, né? Quando a gente está dentro do ambiente profissional, a gente acaba encontrando pessoas que a gente sente uma conexão mesmo. Uma conexão, né? que essa pessoa gosta de trabalhar da mesma forma que você gosta, que ela acredita no cuidado, que ela acredita em uma prática clínica muito parecida com a sua, então a gente foi se aproximando cada vez mais, o que foi um processo muito natural. A gente entrou nessa empreitada da Tec Curar juntas. E aí, falando da Tec Curar, eu queria que vocês explicassem, né, para quem não sabe, o que é a Tec Curar? Sim, a Tec Curar ela é uma startup, então ela é uma empresa que no começo falaram pra gente assim, você tem que definir se é de educação ou se é de saúde. Não, a gente faz as duas coisas. A gente educa em saúde, mas focados em quê? Em feridas e curativos. Então, são processos de treinamentos, a gente não quer ensinar nada diferente, mas a gente consegue organizar um fluxo de treinamento
ou para uma casa de repouso, ou para um hospital, ou para uma clínica, ou para um cuidador, para que ele faça aquilo de uma forma que, se a dúvida vem, ela já é sanada de forma rápida, mas com teoria consolidada. Associado a isso, um registro dessas feridas com imagem, então é foto da ferida, que não fica guardada no celular, mas isso vai para um local próprio para isso. E uma análise de tudo isso que está acontecendo para a gente melhorar esse cuidado dos pacientes. Interessante. Né? E de onde surgiu essa ideia, né? A Tecurar nasceu de onde? De que dor? De onde que saiu o Fratec Curar? A Tecurar nasceu da prática clínica, na verdade. A doutora Melissa, ela já trabalha com feridas há muito tempo, junto com a Marcela, que é a enfermeira estomaterapeuta que também fundou a Tecurar. Mentira, Verônica. Confundi, ó. A Verônica, que é a enfermeira estomaterapeuta que fundou a Tecurar também, junto com a Marcela, que elas formam um time, uma clínica privada, mas que acaba sendo referência no cuidado de feridas na região. A Marcela é técnica de enfermagem, no caso. E aonde entra eu, né, na pesquisa clínica envolvida nisso. Até esqueci de mencionar, mas antes de eu seguir esse caminho pela pesquisa clínica, eu sempre fui muito apaixonada pelos processos do SUS. Eu sempre acreditei na atenção primária como precursora de uma saúde eficiente. Então, o meu sonho sempre foi trabalhar em gestão de SUS e tudo mais. E muito porque eu acredito que o cuidado, ele precisa estar para todos, óbvio, mas ele sempre precisa buscar as pessoas que mais necessitam dele. E então eu sempre entendi o problema das lesões como um vetor que a gente poderia agir. E aí, ficando cada vez mais próxima da doutora Melissa, e ela enxergando muita dor dos pacientes que ela via todos os dias, Verônica também, Marcela também, não é que eu me compadeci, mas eu me conectei. Entendi. Não com o discurso, mas com o impacto que elas queriam gerar. Foi assim, muito uma questão de sinergia, né? Quando a gente sentava para conversar e o cerne da questão era: a gente precisa melhorar a vida dessas pessoas. Porque a gente precisa fazer com que a cicatrização se torne eficiente. A gente precisa fazer com que os enfermeiros, com que os técnicos, com que os médicos se empoderem no processo de cuidado. E eu acreditei nisso. Eu falei, sim, a gente precisa. Vamos pensar na forma de fazer. Sim, porque se a gente olha isolado, né? Então a gente vai olhar um hospital, a gente vai olhar uma fábrica. Parece que está tudo bem, né? A gente tem um curativo ótimo, mas não está tudo bem. Não está tudo bem. E as histórias se repetem. E quando você fala com as pessoas, é interessante, é difícil uma pessoa não parar no meio de uma explicação e falar: a minha tia teve uma ferida. Sim. Gente, é mais comum do que a gente pensa, exatamente. Né? Eu imagino que vocês viam ali, as feridas estavam sendo tratadas, porém elas são tratadas, né? Sim. Mas assim, faltava algo, não? Faltava alguma coisa ali, talvez E a dúvida é: o que falta? Por que todo mundo trata a ferida? Por que tem tanta coisa e por que não está funcionando? Porque, né, os curativos eram feitos, obviamente, né? Mas ainda faltava acontecer algo, não é? Imagino que tenha partido, né? Tenha muito partido daí. E, na verdade, a gente fase inicial, a startup tem 1 ano e meio, mas a gente tem validado exatamente esse aspecto, né? Então, se a gente ensina direito, a pessoa já sabe por que não funciona de uma forma melhor. E a gente começou a ver pequenos detalhes, por exemplo, assim: existe um curativo que tem uma folhinha de plástico transparente, que é onde ele fica só aderido, porque ele tem um pouquinho de cola. Tem profissional que já sabe que você tem que tirar aquilo, mas não tira e coloca aquele plástico às vezes em cima. Entendi. Não vai ter efeito. Talvez por falta de conhecimento ou por outros motivos, Ou né? porque é um curativo novo, ou porque o outro que estava usando não tinha e mudou a marca.
Então tem tantos... Talvez até a falta da busca do conhecimento também em algumas situações, né? São muitas possibilidades, né? Quando a gente fala em pessoas que têm uma formação boa, elas até olham pra gente e falam, não, isso não faz sentido nenhum para mim. Por que você vai querer fazer um treinamento? Só que quando a gente procura, a gente fala com cuidadores, quando a gente fala com pessoas que aí não tem esse ensino tão fácil... Entendi. As pessoas até enlouquecem, falando, nossa, se eu tivesse achado acesso a isso antes, eu não teria perdido tanto tempo, eu teria feito direito. Então, que existe essa dor, ela existe. Eu não vejo ainda de uma forma tão clara, exatamente, porque eu acho que não tem um problema só. Mas a gente tem feito essa construção para tentar resolver esse problema. Sim. E aí vocês se uniram, a gente precisa fazer algo, né? E aí já resolveu, como é que eu vou dizer, criar a empresa, a startup. Não foi nem assim? Não, e aí que é o interessante. Eu não sei se todo mundo sabe, hoje, acho que a Fran nem sabe, hoje eu já falei com o Chilton. O Chilton é uma pessoa que está ali dentro da InCity, para quem não conhece. Se precisarem de contato, a gente fornece. Ele coordena um programa que chama Impactiva. Não sei se você já ouviu falar. Uhum. O programa Impactiva, ele tem essa organização pela Prefeitura de Itajubá e pela Inovai ou pela InCity, agora eu sempre às vezes confundo. Inovai. Pela Inovai, né? Porque a InCity é incubador, pela Inovai. E ele, de tempos em tempos, ele abre uma turma. E durante 8 semanas você vai ter mentorias, reuniões, encontros para você levar a sua ideia e transformar isso num pitch final num projeto. Legal. Só que é só para negócios de impacto socioambiental. E a história é interessante porque quando a gente fala, principalmente o pessoal da saúde, negócio de impacto socioambiental, porque se você fala de floresta, se você fala de água, de energia, parece que é mais nítido. Mas existem as ODS, que eu sugiro também as pessoas só colocar lá no Google que a gente consegue ver. São itens que a gente tem como prioridade para que em 2030, que está logo aí, a gente tenha melhorado isso no mundo. Tá. Isso é feito, a OMS preconizou isso. E lá dentro tem saúde para todos. Lá dentro a gente tem em relação à igualdade de trabalho entre homens e mulheres, não ter desperdício. Então são vários itens. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, não, peraí, saúde entra aqui. Entrei em contato com as meninas, a gente tinha poucas horas para se inscrever, a inscrição foi feita e depois a gente começou a discutir, a gente começou a conversar, a gente começou a pensar como é que a gente vai fazer isso surgir, isso ser criado. E aí veio a Tecurar, que no começo era uma plataforma de ensino. Tá. E a gente teve essa formatura e daí depois veio todo esse desenho. Ela foi se transformando, Sim, né? a ideia nunca foi, a gente vai criar uma empresa. Não. Nunca foi isso. Sempre foi, vamos desenvolver algo que a gente consiga sanar esse gap que temos quando falamos em feridas, né? Que tem os curativos, tem o profissional, tem o paciente com a lesão, mas o ciclo não fecha. Tá. Vamos pensar em alguma coisa. É uma empresa? Sei Na lá, época, é uma ONG? Talvez. Na época a gente é só estava um projeto trabalhando. pontual, social em Itajubá? É. Talvez. Mas foi assim, um caminho muito natural que a gente foi se encontrando Entendi. enquanto As coisas foram acontecendo. Na época, porque aí entra, né, o que é o HCITEC, né? Sim. Na época era só o ensino e pesquisa, a gente já estava num looping de workshops de curativos para as enfermeiras do hospital, que era sempre essa necessidade. Aí a Fran, como estava em ensino e pesquisa, eu também ensino e pesquisa, que a gente tem essas funções no hospital. A gente montava, chamava enfermeiras de fora, vinham as empresas, e aí a gente chamava a Verônica para dar as aulas, porque a Verônica tinha parte prática, só que era extremamente cansativo. A gente vai, nossa, outro workshop, a gente não tem tempo para ficar fazendo isso, e Eu aí escalava. o que a gente porque vai treinar? Será que eles estão treinando mesmo? a equipe de enfermagem, ela não é fechada. Ela muda. Sim. E aí, a cada nova colaborador que entra na equipe, a gente faz outro workshop, não faz sentido. Não, entendi. É muito difícil em uma rotina de uma instituição Você como a para. HCI ter as enfermeiras, né, e, na verdade os profissionais, serem replicadores. Porque a prática é tão atolada, são tantos pacientes que é difícil sempre parar um momento para
replicar o que foi ensinado em um workshop. Sim. Mas também não é factível tirar o colaborador de sua hora de trabalho para ficar refazendo o workshop. Como que a gente escala uma capacitação? Como que a gente torna efetivo, mas sem consumir tantas horas de todo mundo? Sim. E aí foi... Sim, foi indo, ela foi nascendo. E aí, na solução, né? Sim, e como a gente está no evento, né, de inovação e tecnologia, como essa conexão, né? Como aconteceu essa conexão da inovação, da tecnologia com as feridas, né? Com as lesões? Como é que foi isso? Isso eu acho interessante, assim, como eu vejo isso. Como a gente nasceu como só o ensino, a gente recebeu muito não, de todos os lados. Não, ninguém quer ouvir, não, já existe isso, não, como que vocês vão fazer algo? E aí começamos a preencher edital para a educação. Não, vocês não entram nesse edital porque não tem tecnologia. E aí, vamos colocar tecnologia. Aí como que a gente coloca? Aí a gente conseguiu montar um ciclo onde a gente usa ferramentas tecnológicas, realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, para ajustar esse processo, né, do aprendizado, do processo. E aí, depois disso, a gente já pulou para um degrau absurdo, assim, as pessoas enxergaram a gente e se aproximando dos eventos de inovação e tecnologia e das entidades que fazem isso, aí foi outro pulo, exato. Porque quando a gente, é muito nítido, quando a gente está em evento de saúde, a gente é visto de uma forma como, isso daí é mais, tipo, mais um. Quando a gente está num evento de tecnologia, é diferente. Os olhares, eu acho, de quem está em tecnologia, eles veem o que a gente está tentando dizer. E acho que talvez tenha um diferencial, porque está no evento de tecnologia, tem algo de saúde aqui. Opa, vou dar uma atenção para isso aqui. Talvez tenha essa ligação também, né? Seja mais valorizado, vamos dizer assim. Sim. É muito natural esse processo até. E falando um pouco do HCI Tech e como tem sido a resposta das pessoas ao HCI Tech, né? O que a gente percebeu é que a comunidade de pesquisadores de tecnologia e comunidade de inovação, né, que são as startups, elas procuram a saúde. Elas querem pensar em novos processos, em novas tecnologias que otimizem a assistência, que tornem a assistência mais segura e eficiente para o paciente. Mas é muito difícil eles encontrarem uma instituição que esteja aberta a isso, principalmente por aqui na região. E quando o HCI Tech se firmou, que a gente fala tem 8 meses, tem pouco tempo, mas a gente já tem parcerias, eu acho, quase com o ecossistema inteiro. Porque acredita-se que eles só estavam esperando essa abertura acontecer. Você pode explicar um pouquinho o que é, né? O que é exatamente o HCI Tech? O HCI Tech é o Centro de Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo e Saúde do HCI. Por que se criou, né, um braço, um novo nome, enfim, uma nova marca e não só HCI? Dentro das funções do HCI enquanto um hospital de assistência, não cabia esse suporte à pesquisa clínica, à validação de hipóteses. Então, né, ficou mais claro se a gente fizesse um setor, mas não só um setor, uma empresa mesmo, que se responsabilizasse ser interveniente entre o projeto de pesquisa, o pesquisador ou a entidade e o HCI. Então, o HCI Tech ele nasce muito para fazer a ligação. A gente fala, né, interveniente administradora, né, dos projetos que têm a intenção de atuar dentro da infraestrutura do HCI. E aí, nesse sentido, ele nasce para fazer essa ligação. Desde que ele nasceu, tem se aberto espaço para que as entidades de Itajubá possam desenvolver tecnologias com responsabilidade, mas que sejam respaldadas em dados reais e amparadas em um contexto que realmente torne aquela tecnologia ou aquela hipótese aplicável. Sim. E quando eu falo isso, é um contexto de saúde, replicável também.
para além dessas entidades, a gente tem feito muitas parcerias com startups que assim já estão muito avançadas em suas tecnologias, a ponto assim de já ter Anvisa, de já ter Inmetro, selo ISO, mas que ainda não tiveram em seu portfólio a aplicação em um hospital de alta complexidade. Entendi. Então, enquanto é uma situação muito ganha-ganha, onde a empresa tem a oportunidade de ter em seu portfólio um case, né, de um hospital real, Sim. enquanto o HCI tem a oportunidade de oferecer aos nossos pacientes um cuidado otimizado que não teria chance de não fosse maravilhoso. realizado E não por essa é parceria. teste, assim, a gente não colocou assim, aberto para testes, não é algo assim. São produtos de excelente qualidade e entrega. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem ferramentas de inteligência artificial que podem, um laudo que o médico tem que digitar tudo, tintim por tintim, ele pode, com inteligência artificial, fazer isso já um modelo com várias palavras, já que ele acha nas fotos daquele laudo, e então ele vai precisar digitar só metade. Tá, ele ganha tempo, né? Tempo. E eu ia perguntar justamente isso, se é possível pessoas de fora participarem, né? Então é exatamente isso que vocês estão falando, muito interessante, muito interessante. E acho que o que visa mesmo, né, lógico, o benefício para o paciente e essa otimização do tempo, né? Sim. Do tempo tanto para vocês enquanto instituição, quanto para o paciente, no tratamento, enfim, na resolução de um diagnóstico, né? Ou existe um outro exemplo, porque a gente faz isso com alguns tratamentos. Então, vamos supor, existe um tratamento que é muito caro para uma doença que às vezes é uma doença rara ou é uma doença que exige, né, uma equipe, um tratamento, e isso não é que ele vai ser testado, porque isso já vem depois de várias etapas. Mas, às vezes, esse laboratório, vamos supor, ele precisa, antes de receber o selo da Anvisa, dizer que depois de todas as autorizações, que 10 pessoas utilizaram entre 20 e 30 anos, que era o que ele tinha observado, por exemplo. E eles precisam desses lugares, e às vezes esse tratamento, que em outro hospital o paciente paga ou o convênio paga, aqui no hospital de clínicas a gente não teria. Entendi. E aí esse laboratório fala, não, tudo bem, a gente tem como pagar esse tratamento para esse paciente, só o que a gente vai precisar? Saber se melhorou a dor depois ou não, vamos supor, isso é uma questão. E aí o paciente fala, não, tudo bem, eu posso dizer se melhorou a dor depois ou não, eu aceito, ninguém faz as coisas sem saber. Sim. E ele recebe esse tratamento. Então, a gente com muito cuidado a gente escolhe, porque é muito delicado falar isso, né? Porque dá a impressão assim, que agora a gente vai fazer um cobaia, né? Sentir exato. Longe disso, isso tem que ficar muito claro, porque assim, é tudo muito nítido, muito claro, tudo muito assinado. A Fran, que é responsável desses processos, são pilhas e pilhas de papel que a gente tem que ter tudo muito bem analisado e autorizado. Sim, muito interessante. E é importante, acho que as pessoas saberem isso, né? Porque passa credibilidade, confiança, né? Sim. O HCI já é muito renomado mesmo na cidade, né? E acho que cada vez cresce. Eu acho que teve uma mudança, né, no perfil do HCI com a mudança da diretoria. A gente vê isso, você falou 8 meses que foi criado o HCI Tech, né? Sim. E assim, eu mesmo não sabia disso, e sou da área, né? Sim. Então, assim, muito interessante. Acho importante a gente estar falando sobre isso, Sim. né? E aí, queria saber também agora sobre empreender, né? Como é empreender na saúde para vocês? Quais os desafios, né? Os maiores desafios que vocês estão encontrando, que já encontraram? Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Empreender e saúde. Empreender e saúde. Nunca me fizeram essa pergunta. Eu não sei se é específico da saúde ou do empreender em si, né? Porque eu nunca vivi a realidade do empreendimento fora da saúde. Mas o empreender, né? Se dedicar a um projeto, que acaba que você é responsável não só por você, mas por outras pessoas e por um sonho conjunto e tudo que envolve. Eu não diria que é opressor, mas é muita pressão. Entendi. Consigo Sim, entender.
É um processo que amedronta, mas também empodera. E principalmente quando não se nasceu com essa intenção, não se buscou isso. O propósito é muito maior, sim, né? Sim, mas foi uma via para chegar ao fim que se desejava, sim, e não, né, o que se esperava desde sempre. Por exemplo, por mim, nunca tive a veia empreendedora, nunca quis ter uma empresa, mas o resultado que eu queria chegar, esse é o caminho correto. Então, ainda estou me encontrando enquanto ser humano, que almeja esse projeto como um sonho de vida. Então, assim, o caminho ainda é muito sinuoso e novo e diferente, mas que empolga, porque é muito bom quando você acorda com um objetivo, que você vai dormir com um objetivo. É diferente quando você só trabalha, né? Amanhã eu vou trabalhar. Vou aqui, cheguei em casa, vou dormir, amanhã eu vou acordar e vou fazer o que eu tenho que fazer, vou cumprir minha função, e é só isso. Mas quando você tem um objetivo, você tem uma linha de chegada, isso traz motivação. É diferente como você enxerga a vida antes e agora que você tem um ponto de chegada. É bonito ouvir você falando sobre isso, porque assim dá pra ver a certeza do propósito, né? Acredito que vocês têm isso muito claro, assim, né? Do que vocês estão fazendo. Isso é muito bonito, porque acho que faz brilhar mesmo os olhos, né? Porque é muito mais que um trabalho, né? É um projeto de vida, né? Isso é muito bonito, muito bonito. Porque eu acho que eu não sei, bem isso, eu não sei o que é empreender em outras áreas, né? A gente só sabe essa realidade. Acho que eu tinha pensado nisso. Mas é que quando envolve uma dor que realmente é dor, né? Que é isso de saúde, eu acho que é diferente. Eu conversei com um investidor, a gente foi para Austin numa feira pela Apex, e aí éramos acho que foram 30 empresas brasileiras, foram 500 inscritas, 30 brasileiras, a gente foi selecionado, e a gente tinha umas mentoras que organizavam reuniões com a gente, porque o South by South é uma feira muito interessante, porque é como se fosse um super hackathon. E é assim, impressionante, você fica perdido, você não sabe muito a sua função lá, mas as reuniões vão sendo agendadas e você vai no flow. Eu fiz. Você vê os estudantes chegaram no stand e falaram, então vocês têm um flow. Eu fiquei... É um flow. E aí, uma das mentoras, ela passou a lista para um investidor, era um banco Estados Unidos e Inglaterra, e ele falou, eu quero conversar com esse. Era Tecurade, saúde, um de jogos e um outro que era de automação, que você enxerga, né, o que está fazendo, mas é de posto de saúde, para saber se os postos de saúde estão funcionando bem ou não. E aí, a gente sentou, então era um americano, bem típico americano, e falando muito rápido, eu me esforçando do inglês, e eu contei toda a história, e ele tirou as dúvidas, ok. E aí, o segundo era o dos jogos. E ele olhou para mim e falou assim não vale. Agora, como que eu vou fazer meu pitch depois de um pitch de saúde? Você acabou com o meu negócio, o meu negócio é jogo. Aí eu fiquei olhando sobre isso, era um elogio, né? Um hate, né? Então, assim, saúde tem isso, porque eu acho que vira um desafio. Eu estava conversando agora com o Matheus, que é o professor que está conosco na Unifem, e eu falei, e ontem antes de ontem teve uma palestra, e ele falou com tanta paixão, eu falei, nossa, Matheus, eu não sabia que você gostava tanto do projeto. Eu amo o projeto. Ele não falou, eu amo o projeto, mas eu gosto muito. Então, eu acho que em saúde, eu acho que é mais benefícios do que dificuldades, porque mesmo se não está dando certo, se você está conseguindo ajudar alguém, você já tem um ganho. Acho que são muitas camadas também, né? E saúde envolve muitas camadas, né? E não é também, acho que envolve também não só o paciente, mas a família desse paciente, né? Terceiros, aí tem a satisfação do profissional que está ali envolvido, né? São muitas coisas envolvidas, né? E mexe com a emoção também, né? Então, assim, a teoria ali, a prática, a emoção,
tanto de um lado quanto de outro, acho que deve ser muito gratificante. E é bonito, de verdade, eu repito isso, de ver vocês falando desse projeto de vocês. Obrigada. E falando de novo sobre o ecossistema, assim, qual a importância para vocês, né, dessa startup ter nascido no nosso ecossistema, né? Queria saber um pouquinho também sobre isso. Eu acho que a gente só existe porque a gente nasceu aqui, porque se você tem um tempinho para conversar e olhar para o lado de alguém que não é da tua área, que você não vê todo dia, e você estiver aberto para ver o que ele tem para falar e você falar, você cria alguma conexão em algum momento. E a gente tem várias pessoas aqui que querem ajudar de forma assim genuína. Eu sempre falo, não necessariamente você vai ver que a pessoa vai te cobrar algo. Se você logo de cara já vê que a pessoa está te cobrando algo, procura de novo outra pessoa, porque o ecossistema no início é isso, é para você ter a troca, o que a Fran falou, que é o ganha-ganha, e não você já de cara ser indicado para alguém que vai contratar ou ser contratado. Então o ecossistema acho que é para isso, não é um balcão de contratos, né? Mas é um lugar que se você tiver um pouquinho de paciência, atenção, você vai achar. Que é o que aconteceu com a gente. Eu acho que a gente encontrou pessoas maravilhosas no nosso caminho. Encontramos várias outras pessoas que não nos ajudaram, mas que também tudo bem, não é todo mundo que precisa ajudar, mas outras pegaram a gente pela mão e tem feito. Estamos maravilhosas até hoje, é verdade, né? E vamos falar um pouquinho dessa internacionalização da startup, né? Sim. Que acho que eu vi na sua palestra você falando que isso foi muito importante também para vocês se consolidarem, crescerem. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho isso. A gente tem no Brasil vários órgãos públicos e os privados a gente não teve experiência, mas a Apex e Sebrae são instituições que elas têm programas para mostrar para o mundo o que o Brasil pode vender, produzir, criar, né? E esses editais são públicos, eles querem que as pessoas procurem. Eu acho que isso é subutilizado, que as pessoas têm um receio. A gente tem esse problema da língua, mas eu acho que você precisa se expor às vezes para estar, né, falando em outras línguas. Dar cara a tapa, né? Exato. E mesmo sem ter o teu produto já validado, vendido, pronto, vale a pena. Você, às vezes, ir para um outro local, você identificar o que é uma outra cultura em relação àquilo, faz toda a diferença. E tem várias opções, né? Você pode ir para um simpósio, você pode ir para uma missão, às vezes, essas agências organizam empresas que têm o mesmo foco, saúde, a gente já foi um que era todo mundo de saúde. Depois nós fomos em um outro que eram só empresas que tinham já alguns objetivos que eles estavam criando naquele momento. Então, o que eu falo? Vale a pena, independente desse processo, se você tem essa intenção de crescer com qualidade. Sim. Porque eu acho que é isso que faz a diferença da internacionalização. É o crescer com qualidade, mesmo se você não for para fora. Entendi. Mas você vai ter outros critérios. E aí você passa a ser visto de outra forma também. Também. Acho que tem muito a ver com essa coisa da credibilidade, né? A gente tem muito isso também. Sim, mas quando a gente se propõe a desenvolver algo, a gente precisa entender o que é esse algo em todos os contextos possíveis. Não só o contexto da sua cidade ou do seu estado. Tudo bem que o Brasil é gigante, né? Se a gente olhar para dentro do Brasil, essa realidade é diferente. Consegue ser diversa. Porém, você pode encontrar soluções em outros lugares do mundo. Você pode se inspirar na forma que determinada coisa é feita em outra cultura, é vista em outra cultura. E sempre quando a gente conversa com alguém, principalmente quando não está no contexto do Brasil, né? Ela diz algo que fica na nossa cabeça e a gente pensa, meu Deus, a gente pode fazer assim. Meu Deus, então é assim? Talvez a gente consiga mudar alguma coisa ali da nossa realidade. Basta você abrir, você está aberto. Está aberto, eu ia falar isso. Não ser arrogante, na verdade, né? De achar que assim, esse projeto é meu, é assim que eu faço, pronto, acabou, está fechado, né? Então tá aberto. Você já sabe suficientemente sobre isso. E sabe, outra coisa que foi muito incrível também, fora, em algumas culturas, as pessoas são mais diretas e sinceras. Elas não a gente tem essa cultura de querer agradar. Sim.
E a gente teve um momento na Holanda, e foi isso bem no início, e eu falo, era um investidor muito importante assim, no país e Europa toda, e ele fez várias pontuações de crítica, mas críticas pesadas, mas ele não foi mal educado, mas ele pontuou e a gente achou aquilo o máximo, né? Porque ele mostrou onde estavam as falhas, mas de um jeito assim, não, isso daqui direto, funciona, né? E ok, é a opinião dele, isso é outra coisa que a gente aprende. Várias pessoas vão falar várias coisas, aí depois você vai analisar e vai ver o que você vai fazer. A startup é sua, o negócio é seu, você vai depois decidir. Você não precisa obedecer o que as pessoas estão dizendo. Mas na internacionalização isso acontece de uma forma, eu acho que mais sincera. Entendi. A gente tem pessoas assim no Brasil, óbvio, a gente tem, né, os que são os que pegam na mão, os que falam, mas fora tem essa característica que é interessante. E hoje vocês estão em que fase? São várias fases, né? Vocês estão já 1 ano e meio, isso? Já com 1 ano e meio. 1 ano e meio, e aí não param, vão continuar. Isso. A gente já tem uma plataforma inicial de aprendizado, né? Isso a gente tem já a inteligência artificial que faz esses ajustes para que você consiga já achar a aula ou a informação de uma forma mais rápida. E a gente já tem o registro das feridas feito com foto, medida, que aí a gente também tem essas documentações. Então hoje, se um cuidador, um profissional de saúde, até mesmo um paciente mesmo, ele quiser aprender, né, ser cuidado por vocês, ele já consegue. Ainda não, porque a gente está em processo de validação da nossa hipótese. E aí a gente trabalha com instituições agora, por enquanto. E poucas. Entendi. Então a gente tem um hospital, uma clínica, tem o lar de idosos, a gente ainda são fases ainda, né? Isso tem que ser respeitadas. E algumas empresas, né? Então assim, basicamente agora o nosso tipo de negociação é com empresas. Tá. E essas empresas distribuem isso ou para funcionários, ou para os cuidadores, ou para os enfermeiros. Sim. A gente não tem isso, né? Não está à venda, né? Entendi. Gente, acho que era isso que eu queria, né, conversar com vocês. Achei maravilhoso. Vocês estão de parabéns. A palestra foi maravilhosa, Melissa. Realmente foi a primeira vez que eu assisti uma palestra sua. Fiquei encantada. E eu vejo em vocês justamente isso. O amor, assim, o propósito de vocês é muito claro. Isso é bonito de ver, né? É um trabalho que eu fico até emocionada, mas assim, é um trabalho que vocês estão levando para a vida de vocês, né? Com todo o propósito, isso é muito bonito, né, de ver na saúde isso. E aí queria que vocês dessem um conselho para quem quer, né, quem é da saúde, quer empreender, né, o que vocês diriam para essas pessoas? Eu diria para todo mundo da área da saúde, para abrir o coração para as novas tecnologias. A gente precisa mudar a forma que a gente enxerga a assistência à saúde. E a gente precisa acreditar que a inovação é um caminho, e é um caminho que não tem volta. Quanto mais resistente você for, mais difícil fica o seu trabalho. E eu acho que a gente trabalha com saúde porque a gente quer o melhor para o ser humano. E a tendência do mundo é uma só. Então, vamos abraçar, né, inovação, e vamos buscar formas diferentes de prestar a melhor assistência possível. Sim. Eu daria esse conselho, é mais fácil quando a gente fala depois, e conversem com pessoas, escutem as pessoas, porque eu acho que na área de saúde a gente tem ainda muitos buracos que precisam ser resolvidos. Não vai ser só a gente reclamando entre os profissionais de saúde que não dá certo, mas às vezes levando esses problemas para outras pessoas de outras áreas. Sim. Não vai ser às vezes na primeira vez que vai surgir algo, mas quem sabe, né, dentro dessa de você não tem um empreendedor que está adormecido. Que acho que foi o que aconteceu com a gente, porque a vontade, né, de resolver aí, e aí achou a pessoa certa, né, a conexão, a sinergia, as coisas vão acontecendo. E acho que nada disso seria possível realmente se você não estiver aberto, se você não conversar com o outro. Sim. Né? Isso. Meninas, mais uma vez eu tô encantada, de verdade. Parabéns pelo projeto de vocês, quero agradecer. E, pessoal, né, nos sigam no Instagram, no Spotify, no YouTube. E é isso, boa noite, até mais. Obrigada.